Carlos tinha 45 anos e uma vida que muitos chamariam de perfeita. Empresário de sucesso no ramo de tecnologia, dono de uma empresa avaliada em milhões, morava numa mansão imponente no bairro Nobre de Moema, em São Paulo. Cada detalhe da casa refletia seu status: mármores importados, quadra de tênis, piscina olímpica e uma garagem que mais parecia um showroom de luxo. Mas, apesar de tudo, dentro dele havia um vazio que o dinheiro não conseguia preencher. Desde a morte de Carla, sua esposa, em um acidente de carro 2 anos antes, Carlos havia se trancado num mundo de trabalho e metas. Seu único filho, Miguel, de apenas 8 anos, havia sido diagnosticado com autismo severo. O menino raramente falava, evitava contato visual e vivia mergulhado em seu próprio universo silencioso. Carlos tentava compensar a ausência emocional com os melhores médicos, terapeutas e escolas que o dinheiro podia pagar. Mas o pequeno Miguel continuava distante, inalcançável. A mansão dos Santos era fria e silenciosa, um reflexo da solidão do dono. A única pessoa que parecia trazer vida àquela casa era Gláucia, a faxineira. Mulher de 42 anos, cabelos presos num coque simples e olhar sereno, chegava todos os dias às 7 da manhã com o mesmo uniforme impecável e um sorriso discreto. Para Carlos, ela era apenas parte do ambiente, alguém eficiente, mas invisível, que mantinha tudo limpo sem exigir atenção. Gláucia trabalhava ali havia 3 anos. Ninguém sabia muito sobre sua vida fora dali. Cumpria suas tarefas com dedicação. Mas havia algo em seu jeito tranquilo que trazia paz à casa. Algo que nem Carlos percebia, mas que Miguel sentia de maneira profunda. Naquela terça-feira, o dia começou como qualquer outro. Carlos saiu cedo, dirigindo sua Mercedes preta, avaliada em R$500 mil, rumo ao escritório na Avenida Paulista. Tinha uma reunião com o investidor Levi às 9, uma apresentação de projeto às 11 e um almoço com o prefeito Ramão às 13. Era o tipo de rotina que ele dominava como um general em campo de batalha. Mas às 2 da tarde, sua secretária ligou informando que parte da equipe havia sofrido intoxicação alimentar. Todas as reuniões seriam canceladas. Contrariado, Carlos desligou o telefone e decidiu voltar para casa mais cedo, resmungando sobre a falta de profissionalismo dos subordinados. O trânsito de São Paulo estava pesado, mas o que pesava de verdade era o silêncio dentro dele. Enquanto dirigia, pensava em como a vida havia perdido o sentido desde a morte de Carla. O trabalho era seu refúgio, a única coisa que ainda o fazia sentir controle. Quando estacionou na garagem às 3h15, percebeu algo estranho. Da sala principal vinha uma música suave, uma valsa que não combinava com a rotina da casa. Franziu a testa irritado. Ninguém tinha permissão para mexer em seu sistema de som. Entrou pela lateral, passando pela cozinha, decidida a descobrir quem havia se atrevido a invadir aquele silêncio imposto por ele mesmo. Mas ao dobrar o corredor que levava à sala, Carlos parou. Ficou imóvel, incapaz de acreditar no que via. Ali, no centro do piso de mármore, Gláucia dançava com Miguel nos braços. A música era doce e ela se movia com leveza, como se tivesse nascido para aquilo. O menino, normalmente apático, sorria. Sim, sorria. Um sorriso aberto, iluminado, cheio de vida. Carlos sentiu um nó na garganta. Fazia meses que não via o filho reagir assim a nada. Gláucia rodopiava mentalmente, guiando os passinhos de Miguel, cantarolando uma melodia diferente da que tocava no som. Era uma cena simples, mas carregada de algo profundo. Uma ternura que ele não lembrava de ter visto nem mesmo nos tempos mais felizes com Carla. Por alguns minutos, Carlos apenas observou escondido, como se temesse quebrar o encanto. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo despertar dentro de si. Uma mistura de emoção, culpa e curiosidade. Quando a música terminou, Gláucia se sentou no chão ao lado de Miguel e começou a falar com ele num tom calmo e amoroso. Para espanto de Carlos, o menino respondeu com sons, gestos e expressões que ela parecia compreender perfeitamente. Era como se falassem uma linguagem secreta, que apenas os dois conheciam. Então,
Gláucia se levantou e foi até o piano de cauda da sala, um instrumento caro, comprado por Carlos apenas como decoração. E, para seu absoluto espanto, ela começou a tocar Chopin, com maestria. As notas fluíam suaves, precisas, cheias de emoção. Miguel se aproximou do piano, tocando as teclas graves como se acompanhasse a melodia. Era um dueto mágico. E por instantes, o tempo pareceu parar. Carlos sentiu os olhos marejarem. Não sabia se era pela beleza da música ou pela dor de perceber o quanto estava distante do próprio filho. Sem perceber, deixou escapar um leve som ao respirar fundo. Gláucia ouviu. Parou de tocar. Virou-se assustada e ficou pálida ao vê-lo ali. Sr. Carlos, eu não sabia que o senhor já tinha voltado, disse ela constrangida. Miguel, assustado, se afastou, voltando ao seu mundo interior. Carlos cruzou os braços, tentando controlar as emoções. O que está acontecendo aqui, Gláucia? Ela baixou o olhar. Miguel estava inquieto. Achei que a música poderia acalmá-lo. Foi só isso. Carlos a observou por alguns segundos que pareceram eternos. 3 anos ela trabalhava para ele e só agora percebia o quanto sabia pouco sobre aquela mulher. Onde você aprendeu a tocar assim? Perguntou surpreso. Gláucia respirou fundo. É uma longa história, Sr. Carlos. Prefira não incomodar. Mas algo dentro dele o impediu de deixá-la sair. Incomode sim. Tenho tempo hoje. Quero saber. Gláucia hesitou. Miguel brincava no chão, balançando-se calmamente. O senhor tem certeza? Então sente-se, Sr. Carlos. Acho que o senhor precisa ouvir tudo. E foi assim que, naquela tarde aparentemente comum, o milionário começou a descobrir que as maiores riquezas da vida não se compram com dinheiro. Os segredos de Gláucia. Carlos se acomodou no sofá de couro, ainda tentando processar o que havia presenciado. Gláucia permaneceu de pé por alguns instantes, ajeitando o uniforme como se buscasse coragem para abrir as portas de um passado que mantinha trancado há muito tempo. Miguel, agora mais calmo, brincava no tapete com um pequeno carrinho azul, alheio à tensão silenciosa entre os dois adultos. Eu nasci em Porto Alegre, começou Gláucia, com a voz baixa mas firme. Meu pai era maestro da orquestra sinfônica da cidade e minha mãe era a primeira violinista. Cresci cercada por música. Piano, violino, clarinete. Era como se a arte fosse o idioma da nossa casa. Carlos levantou as sobrancelhas, surpreso. Nunca teria imaginado que a mulher que limpava sua mansão vinha de um berço musical tão respeitado. E o piano? Perguntou ele, curioso. Comecei aos 5 anos. Um leve sorriso apareceu em seus lábios. Aos 8, já tocava Beethoven. Aos 12, fui aceita no Conservatório de Música como aluna especial. Carlos se inclinou um pouco, intrigado. Então você é uma pianista profissional? Fui, respondeu ela com simplicidade. Aos 16 anos, ganhei uma bolsa para estudar na Escola Superior de Música de Colônia, na Alemanha. Estudei lá por 5 anos. Toquei em teatros, aprendi com grandes mestres. Era o meu sonho. As palavras de Gláucia ecoaram na sala, misturadas ao som distante da cidade lá fora. Carlos não sabia o que dizer. Aquela mulher, que ele sempre vira apenas como uma funcionária, tinha um passado digno de um filme. E o que aconteceu? Perguntou, já pressentindo que a história mudaria de tom. Gláucia suspirou. A vida aconteceu. Meu pai teve um derrame fulminante aos 52 anos. Ficou paralisado. Minha mãe entrou em depressão profunda. Voltei ao Brasil para cuidar deles. Ela fez uma pausa, os olhos marejados. Cancelei contratos, recusei turnês, vendi tudo que tinha. Piano, partituras, até o anel que meus pais me deram quando me formei. Fiz o que precisava ser feito. Carlos sentiu um nó na garganta. Havia algo de familiar naquele tipo de sacrifício silencioso. E eles? Perguntou, hesitando. Meu pai resistiu por alguns anos, mas nunca se recuperou. Minha mãe não aguentou. Ela desviou o olhar. Perdi os dois em menos de 1 ano. O silêncio que se instalou era pesado. Até Miguel pareceu sentir o peso da lembrança e aproximou-se de Gláucia, encostando a cabeça em seu braço.
Ela acariciou seus cabelos com ternura, o gesto de quem entende a dor e sabe transformá-la em carinho. Fiquei sozinha no mundo aos 29 anos, cheia de dívidas e sem perspectivas. Foi quando descobri que estava grávida. Carlos a olhou, surpreso. Você tem um filho? Uma filha. Jéssica. O rosto de Gláucia se iluminou com um orgulho discreto. Ela tem 12 anos agora. É o motivo de eu levantar todos os dias. Ela contou que o pai da menina era um músico que desapareceu assim que soube da gravidez. Trabalhou durante toda a gestação, limpando escritórios de manhã, dando aulas particulares de piano à tarde e tocando em eventos à noite. Quando Jéssica nasceu, prometi que ela teria o que eu não tive mais: estabilidade, educação e oportunidades. Ela sorriu com ternura. E é por isso que eu estou aqui. O salário que ganho na sua casa garante os estudos dela. Cada centavo tem um propósito. Carlos ficou em silêncio, observando a mulher à sua frente com uma mistura de admiração e vergonha. Por 3 anos, ela estivera ali, atravessando seus dias, e ele jamais se interessara por sua história. Agora percebia o quanto havia sido cego. Mas, e o piano? Perguntou ele. Tu toca nunca mais? Toco às vezes, aqui. Ela olhou para o instrumento de cauda ao fundo. Quando termino a faxina e Miguel está tranquilo, toco por alguns minutos. É o único momento do dia em que me sinto viva, como se fosse aquela jovem pianista de Colônia. Carlos desviou o olhar para o piano, percebendo a ironia cruel. Havia comprado aquele instrumento apenas para ostentar e era justamente a faxineira que lhe devolvia o sentido. Miguel sempre reage bem quando você toca? Perguntou ele. Desde o primeiro dia. Na primeira semana em que trabalhei aqui, ele apareceu na sala e ficou observando, quietinho, como se entendesse. Desde então, a música é a nossa ponte. Eu toco, ele escuta. E quando ele sorri, eu sei que ainda existe beleza no mundo. As palavras dela tocaram fundo em Carlos. Durante anos, ele havia tentado consertar o filho com tratamentos caros, mas nunca tinha simplesmente parado para estar com ele, para ouvi-lo. Gláucia, por que você nunca me contou isso? Perguntou, a voz embargada. Ela hesitou. Com todo respeito, Sr. Carlos, o senhor nunca perguntou. A resposta foi como um golpe. Simples, verdadeira, impossível de rebater. Ela continuou. As pessoas costumam enxergar o uniforme antes da pessoa. E quando percebem que há uma história por trás, preferem não ouvir. Eu aprendi a guardar silêncio. Carlos baixou a cabeça, sentindo um misto de vergonha e admiração. E sobre o Miguel, você realmente entende ele, não é? Gláucia assentiu, olhando para o menino com ternura. Entendo, porque aprendi a entender Jéssica. Fiz uma pausa antes de completar. Minha filha também é autista. O ar pareceu desaparecer da sala. Carlos ficou imóvel. Sua filha? Repetiu incrédulo. Sim, confirmou ela com serenidade. Autismo leve. Descobri quando ela tinha 4 anos. Desde então, estudei tudo o que pude. Livros, cursos, palestras. Aprendi sozinha a estimulá-la com música, cores, sons, movimentos. E quando comecei a trabalhar aqui, percebi que Miguel reagia da mesma forma que ela. Carlos sentiu o coração acelerar. Era como se, pela primeira vez, estivesse diante da explicação de algo que os médicos nunca haviam conseguido oferecer. Então, tudo o que você faz com ele não é acaso. Não, respondeu ela com amor. Aprendi com minha filha que cada criança especial tem uma linguagem própria. A música é a de Miguel. Por alguns instantes, o silêncio voltou a reinar. Mas não era mais o mesmo silêncio frio de antes. Era um silêncio cheio de compreensão. Carlos se levantou devagar e caminhou até o piano. Passou os dedos pelas teclas, lembrando-se de quando Carla ainda estava viva. Ela adorava ouvir Chopin. Agora, o mesmo som que antes era um símbolo de perda, tornava-se um símbolo de renascimento. Gláucia, disse ele olhando para ela com gratidão. Acho que você me deu mais do que pode imaginar. Ela sorriu com humildade. Não dei nada, Sr. Carlos. Só mostrei o que já estava aqui. E pela primeira vez em anos, o milionário sentiu algo que o dinheiro nunca havia comprado. Paz. Verdades que mudam tudo.
Carlos permaneceu alguns segundos em silêncio, observando Gláucia tocar de leve nas mãos de Miguel, como quem traduz emoções sem palavras. Havia algo mágico naquela conexão, algo que os médicos e terapeutas nunca haviam conseguido alcançar. Ele sentia um turbilhão dentro de si, admiração, culpa, surpresa e, acima de tudo, vergonha por nunca ter notado a importância daquela mulher. Então, disse Carlos, tentando organizar os pensamentos, você está dizendo que a forma como ele reage é resultado do que você faz com ele todos os dias? Gláucia assentiu calmamente. Sim, senhor. Eu nunca deixei de limpar a casa, mas enquanto fazia isso, aproveitava para conversar com Miguel, cantar, dançar com ele, tocar piano. Aprendi que ele responde melhor quando o ambiente é leve, quando sente que é amado e não analisado. Carlos respirou fundo, sentindo o peso de suas próprias falhas. Durante 2 anos, ele havia transformado a vida do filho em uma agenda de consultas e relatórios clínicos, como se pudesse consertá-lo com dinheiro. Eu contratei os melhores terapeutas, os profissionais mais caros, e mesmo assim nada mudou, murmurou, mais para si do que para ela. Gláucia sorriu de leve. Às vezes, o que uma criança precisa não é de um especialista, e sim de alguém que olhe para ela com o coração. Essas palavras ecoaram na mente de Carlos como uma revelação. Pela primeira vez, ele compreendia que talvez o problema nunca tivesse sido Miguel, mas ele mesmo. A doutora Maria sabia de tudo isso? Perguntou, lembrando-se da neuropsicóloga do filho. Gláucia hesitou, como se calculasse se deveria contar a verdade. Sabia, Sr. Carlos. Foi ela que me incentivou a continuar. Disse que minha forma de lidar com Miguel era mais eficaz do que muitos métodos terapêuticos tradicionais. E por que ela nunca me contou? Porque achava que o senhor não acreditaria, respondeu Gláucia com delicadeza. Acreditaria que uma faxineira pudesse entender mais de comportamento infantil do que uma doutora formada. Carlos sentiu o rosto queimar. Sabia que ela tinha razão. Ele provavelmente teria reagido com descrença e arrogância. Eu era esse tipo de homem, aquele que mede valor por títulos e cifras. Todos nós somos assim até a vida nos ensinar que o que realmente importa não tem preço, disse Gláucia, com uma serenidade que o desarmou por completo. Miguel aproximou-se dos dois, segurando a mão de Gláucia e apontando para o piano. Quer que eu toque, meu amor? Perguntou ela, sorrindo. O menino fez um som suave de alegria e balançou a cabeça afirmativamente. Gláucia caminhou até o piano e começou a tocar Clair de Lune de Debussy. A melodia encheu a sala como uma brisa leve. Carlos sentou-se ao lado de Miguel, observando o rosto do filho se transformar, os olhos fixos nas mãos de Gláucia, os lábios se movendo em um murmúrio que parecia acompanhar o ritmo. Era como se o garoto finalmente respirasse o mundo. Carlos olhou para o filho e, num impulso, segurou sua pequena mão. Para sua surpresa, Miguel não a afastou. Ficou ali, tranquilo, como se aquele toque tivesse se tornado parte natural da música. Foi nesse instante que Carlos percebeu algo simples, mas poderoso. Seu filho não precisava de mais médicos, precisava dele. Quando a música terminou, a emoção tomou conta da sala. Carlos enxugou discretamente as lágrimas e se levantou. Gláucia, quero que me conte tudo o que sabe sobre o Miguel. Quero aprender. Ela olhou surpreso. O senhor quer aprender comigo? Quero, afirmou ele com convicção. Cansei de ser o homem que paga por tudo, mas não entende nada. Eu quero ser o pai que ele merece. Gláucia expirou fundo, emocionada. E isso é o que ele mais precisa, Sr. Carlos. E me pode chamar só de Carlos, interrompeu ele, sorrindo. Acho que já passamos dessa formalidade, não? Um pequeno riso escapou dela. Está bem, Carlos. O clima se suavizou, mas logo Gláucia retomou um tom mais sério. Há algo que o senhor precisa saber. Algo que eu nunca contei porque achei que não era o momento. Carlos franziu o tenho. O que é? Ela olhou para Miguel, que brincava no tapete, e depois voltou o olhar para o empresário. Seu filho começou a me chamar de mamãe. Carlos ficou imóvel. O chão parecia sumir sob os seus pés. O que? Não abertamente, explicou Gláucia, apressada.
Ele às vezes sussurra ou faz gestos que eu reconheço como um pedido de carinho, do mesmo jeito que minha filha faz comigo. Eu nunca incentivei isso. Sempre expliquei a ele que você é o pai, que eu só sou a Gláucia. Mas, para ele, eu represento uma figura materna. Carlos levou a mão ao rosto, tentando conter a emoção. Lembranças da esposa, Carla, invadiram sua mente. O acidente, o enterro, o silêncio de Miguel depois da perda. De repente, tudo fazia sentido. Ele não perdeu apenas a mãe, murmurou. Ele também perdeu o pai porque eu fugi. Gláucia se aproximou e colocou a mão no ombro dele. Você estava ferido, e às vezes a dor faz a gente se afastar de quem mais precisa da gente. Mas isso não é desculpa, respondeu Carlos com os olhos marejados. Meu filho passou 2 anos buscando um abraço que era meu e encontrou o seu. Gláucia baixou os olhos, tocada pelas palavras. Eu só fiz o que qualquer mãe faria, Carlos. Quando vejo uma criança triste, eu cuido. Quando vejo um coração ferido, eu tento curar. Miguel, como se percebesse a tensão, aproximou-se, tocou o braço de Carlos e murmurou algo quase imperceptível. O que ele disse? Perguntou o pai ansioso. Papai, traduziu Gláucia com um sorriso. Carlos congelou. Ele disse papai? Sim, ela confirmou emocionada. E foi espontâneo. Ele entende mais do que demonstra. As lágrimas que Carlos tentava conter finalmente escorreram. Ajoelhou-se diante do filho e o abraçou com força, como se quisesse compensar todo o tempo perdido. Miguel, pela primeira vez, retribuiu o abraço. Gláucia observou em silêncio, com os olhos marejados. Era o tipo de cena que valia mais do que qualquer salário, qualquer título, qualquer aplauso. Depois de um tempo, Carlos se levantou e enxugou as lágrimas. Gláucia, eu preciso consertar tudo isso. Não apenas com o Miguel, mas com você também. Não precisa me agradecer, Carlos, disse ela com humildade. Ver Miguel sorrir já é minha recompensa. Não, Gláucia, você merece mais do que isso. A partir de hoje, quero que seja oficialmente a cuidadora especializada do meu filho, com salário justo, benefícios e reconhecimento. Ela regalou os olhos. Carlos, não precisa. Precisa sim, ele sorriu. Pessoas como você são raras, e eu quero que fique. Gláucia levou as mãos à boca, tentando conter o choro. Eu não sei o que dizer. Diga apenas que aceita, respondeu ele. Ela assentiu, as lágrimas caindo livremente. Eu aceito, Carlos. E naquele instante, algo profundo aconteceu. 2 vidas quebradas começaram a se reconstruir, unidas pelo amor de uma criança que, sem falar, havia ensinado aos adultos o verdadeiro significado de conexão. A lição de um pai. Naquela noite, Carlos não conseguiu dormir. As palavras de Gláucia ecoavam em sua mente como uma melodia impossível de silenciar. A imagem do filho sorrindo, a do piano ecoando Chopin pela casa e a revelação de que Miguel a chamava de mamãe se misturavam em sua cabeça como cenas de um filme que ele mesmo protagonizava, mas nunca havia dirigido. Pela primeira vez em anos, o empresário sentia que havia falhado. Não como líder, nem como profissional, mas como homem e pai. Deitado na cama, olhou para o teto e percebeu o quanto havia se escondido atrás de números, contratos e reuniões para não encarar a própria dor. E o pior, havia deixado que o filho pagasse o preço por essa fuga. No dia seguinte, Carlos acordou antes do nascer do sol. Caminhou até o quarto de Miguel e ficou observando o menino dormir. O rosto tranquilo, o leve movimento do peito subindo e descendo, uma paz que o fazia lembrar de Carla. Ele se aproximou e sussurrou. Papai está aqui, filho. E desta vez, não vai mais embora. Quando Gláucia chegou à mansão às 7 da manhã, encontrou Carlos na cozinha, de avental, tentando preparar café. A cena era quase cômica. Senhor Carlos? Perguntou ela surpresa. Só Carlos, respondeu ele sorrindo. Resolvi começar o dia diferente. Gláucia riu discretamente. O senhor quer que eu cuide disso? Não, Gláucia.
Hoje quero participar da rotina. Quero ver como Miguel acorda, o que ele come, como reage às pequenas coisas. Ela o olhou com ternura. Isso vai significar muito para ele. E significou. Quando Miguel acordou e foi até a cozinha, parou diante do pai e o observou como se tentasse decifrar aquela nova versão. Carlos se abaixou e mostrou o copo de leite que havia preparado. É para você, campeão. Miguel pegou o copo, olhou o pai nos olhos e, de maneira tímida, encostou a cabeça em seu ombro. Foi um gesto pequeno, mas para Carlos parecia o abraço mais poderoso do mundo. A partir daquele dia, as manhãs nunca mais foram as mesmas. Carlos começou a trabalhar de casa, dedicando horas do dia para aprender com Gláucia sobre o comportamento do filho. Observava cada detalhe, cada reação e seguia suas orientações com humildade. Ela lhe ensinou como reconhecer sinais de sobrecarga sensorial, como transformar simples atividades em estímulos e, principalmente, como usar a música como linguagem. Miguel não precisa entender o que você diz, Carlos. Ele precisa sentir o que você transmite. O amor fala mais alto que qualquer palavra. Essas lições mudaram completamente a maneira como o empresário via o mundo. Aos poucos, o homem que antes só pensava em lucros começou a valorizar o tempo. Descobriu que estar presente ao lado do filho valia mais do que qualquer contrato assinado. Certa tarde, enquanto Gláucia tocava Debussy no piano, Miguel começou a bater palmas no ritmo da música. Carlos o observava com um sorriso largo, orgulhoso de cada progresso. Quando a canção terminou, ele se aproximou e disse: Gláucia, eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente. Ela sorriu, ainda com os dedos sobre as teclas. Eu não fiz nada sozinha, Carlos. Você decidiu ficar. E é isso que está mudando tudo. As palavras dela o tocaram profundamente. Pela primeira vez, ele entendeu que ser pai não era um papel biológico, mas uma escolha diária. Alguns dias depois, Carlos recebeu uma ligação de Levi, um investidor estrangeiro que queria remarcar a reunião de negócios que havia sido adiada. Um contrato milionário estava prestes a ser fechado. Mas dessa vez, Carlos não hesitou. Levi, agradeço o convite, mas vou precisar adiar novamente. Houve silêncio do outro lado da linha. Estou aprendendo algo mais importante que qualquer investimento. Desligou o telefone com um leve sorriso. Gláucia, que havia ouvido parte da conversa, perguntou: O senhor não vai fechar o contrato? Não hoje, respondeu ele. Hoje meu compromisso é com o Miguel. Naquela tarde, enquanto o sol dourava as janelas da mansão, pai e filho sentaram-se juntos no chão da sala, diante do piano. Gláucia começou a tocar suavemente e, aos poucos, Carlos se juntou a Miguel, imitando os gestos que ela ensinava. Deixe-o conduzir, Carlos, dizia ela. Siga o ritmo dele. Não é sobre ensinar, é sobre se conectar. E foi assim que, entre notas e sorrisos, os três formaram uma harmonia perfeita. A música que antes preenchia a casa com solidão, agora ecoava como símbolo de união. No fim da tarde, Miguel adormeceu no colo do pai, exausto e feliz. Carlos o olhava com lágrimas nos olhos. Ele está diferente, disse ele baixinho. Está, respondeu Gláucia, porque você está diferente. Houve um silêncio cheio de significado entre os dois. Então Carlos respirou fundo e perguntou: Gláucia, e a sua filha? Jessica, não é? Sim, assentiu ela com um brilho nos olhos. Está crescendo rápido demais, inteligente, sensível, uma menina incrível. Ela sabe que você trabalha aqui? Sabe? Sorriu Gláucia. E sabe sobre o Miguel também. Ela se interessa por ele. Diz que gostaria de conhecê-lo um dia. Carlos pensou por alguns segundos, sentindo algo nascer dentro dele. Talvez curiosidade, talvez empatia. E por que não? Disse de repente. Traga-a para cá no fim de semana. Quero conhecê-la. Gláucia ficou surpresa. O senhor
Tem certeza? Tenho. Quero que o Miguel conheça a menina que te inspira. Acho que eles podem se entender melhor do que imaginamos. Os olhos de Gláucia se encheram de lágrimas. Carlos, isso significaria muito para mim. E para mim também, respondeu ele com sinceridade. Quero começar a retribuir um pouco do que você fez por nós. Ela tentou agradecer, mas as palavras não saíram. O coração falava mais alto. Naquele fim de tarde, a mansão que antes parecia fria e vazia estava tomada por algo novo, vida. E enquanto o sol desaparecia no horizonte, Carlos percebeu que o maior investimento que já fez não estava em números, mas em pessoas. O milionário que antes vivia para o trabalho, agora descobria o verdadeiro valor da presença e, sem perceber, estava se tornando o homem que o seu filho sempre esperou conhecer. A música que cura. O sábado chegou. O sol de fim de manhã entrava pelas janelas da mansão, iluminando o chão de mármore, como se o destino tivesse decidido escrever uma nova história ali. Carlos estava nervoso. Fazia tempo que não se sentia assim. Um nervosismo bom, misturado com expectativa e esperança. Naquela tarde, Jéssica, a filha de Gláucia, conheceria Miguel. Ele havia pedido para que o encontro fosse simples, sem formalidades. Queria que fosse natural, como um dia qualquer, mas no fundo sabia que aquele momento seria tudo menos comum. Gláucia chegou com a filha às 2 da tarde. Jéssica tinha 12 anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo, olhar atento e um sorriso tímido, mas genuíno. "Senhor Carlos", disse ela educada, "é um prazer conhecê-lo." "O prazer é meu, Jéssica." Ele sorriu, tentando conter a emoção. "Sinta-se em casa." Miguel observava de longe, curioso, mas sem se aproximar. Jéssica o notou e, sem hesitar, tirou do bolso um pequeno brinquedo colorido, um cubo musical. "Oi, Miguel", disse ela suavemente, se abaixando para ficar na altura dele. "Eu gosto de música. E você?" Miguel olhou para o cubo, tocou-o com os dedos e sorriu. O som de uma pequena melodia preencheu o ambiente. Carlos e Gláucia se entreolharam. Sabiam que aquele era o início de algo especial. Jéssica começou a girar o cubo lentamente, criando sons aleatórios. "Sabe, Miguel, minha mãe me ensinou que cada cor tem um som e que cada som é como uma palavra. Você quer tocar comigo?" Miguel assentiu. Em poucos minutos estavam os dois sentados no chão, criando uma música improvisada, rindo e trocando olhares. Era uma cena tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderosa, que Carlos sentiu um nó na garganta. Era como se duas almas que o mundo considerava diferentes se reconhecessem sem esforço. "Eles se entendem", sussurrou Gláucia, emocionada. "Sim", respondeu Carlos, ainda com os olhos fixos nas crianças. "É como se falassem a mesma língua." Depois de um tempo, Jéssica olhou para a mãe e perguntou: "Posso tocar o piano, mãe?" "Claro, meu amor", respondeu Gláucia. Jéssica se sentou diante do piano de cauda, aquele mesmo instrumento que um dia simbolizava ostentação e agora era sinônimo de amor. As pequenas mãos começaram a tocar Clair de Lune, hesitantes no início, mas ganhando firmeza a cada nota. Miguel se aproximou, sentou-se ao seu lado e começou a tocar algumas notas graves acompanhando o ritmo. Carlos observava com os olhos marejados. Aquela melodia, que já havia marcado tantos momentos tristes, agora soava como um hino de cura. A música preencheu a casa e, pela primeira vez, Carlos percebeu que o silêncio que o acompanhava por anos estava enfim quebrado. Quando terminaram, Jéssica sorriu e Miguel bateu palmas com entusiasmo. Gláucia chorava em silêncio. "É lindo ver os dois assim", disse Carlos, aproximando-se. "Você criou algo extraordinário, Gláucia." "Não, Carlos", ela enxugou as lágrimas. "Foi a vida. Às vezes ela nos quebra para depois nos ensinar a reconstruir de outro jeito." Carlos ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo aquelas palavras. "Sabe, Gláucia, quando te contratei, eu achava que você era apenas uma funcionária.
Hoje percebo que foi você que me contratou sem que eu percebesse, para me ensinar o que é ser humano. Ela sorriu, emocionada, e o senhor aprendeu rápido. Naquela noite, depois que Gláucia e Jéssica foram embora, Carlos ficou sozinho na sala, observando o piano. Miguel dormia no sofá, abraçado a um brinquedo colorido que Jéssica havia deixado para ele. O empresário caminhou até o instrumento, sentou-se e, pela primeira vez na vida, tentou tocar. As notas saíram trêmulas, desconexas, mas cheias de significado. Acho que estou começando a entender, murmurou ele. No domingo, Gláucia recebeu uma mensagem inesperada de Carlos. Preciso que vocês dois aqui hoje à tarde. Tenho algo importante para conversar. Quando chegaram, a casa estava diferente, as luzes estavam baixas, o piano no centro da sala e sobre ele uma partitura aberta. Carlos os recebeu sorrindo. Tenho uma proposta, disse ele, e espero que vocês aceitem. Gláucia franziu a testa. O que o senhor quer dizer? Carlos respirou fundo. Quero que você volte a tocar profissionalmente. Ela ficou sem palavras. Carlos, faz mais de 15 anos que não subo em um palco. Eu sei, mas eu vi seus olhos quando toca. E quero que o mundo veja também. Já entrei em contato com o diretor do Teatro Municipal. Tenho amigos lá. Eles vão te ouvir. Gláucia levou a mão à boca, chocada. Isso é loucura. É justiça, respondeu ele. Você sacrificou seus sonhos para cuidar dos outros. Agora é hora de recuperar o que te pertence. Jéssica correu até a mãe, abraçando-a. Mãe, você vai tocar de novo. Gláucia olhou para a filha, os olhos cheios de lágrimas. Se for para inspirar vocês, então sim. Carlos se aproximou, estendeu a mão e disse: A música que um dia você perdeu, Gláucia, foi a mesma que salvou meu filho. Agora ela pode salvar mais pessoas. A mulher segurou a mão dele, emocionada. Eu aceito. Miguel, que assistia a cena em silêncio, começou a bater palmas. E então, com um esforço doce, murmurou uma palavra que fez todos se emocionarem. Felizes. Carlos ajoelhou-se e o abraçou. É isso mesmo, filho. Felizes. Naquele momento, a casa inteira parecia respirar um novo ar. O som do piano, o riso das crianças e o brilho nos olhos de Gláucia formavam uma sinfonia perfeita, a sinfonia da vida, da superação e do amor que se reinventa. E enquanto o som das teclas ecoava pela mansão, Carlos compreendia, enfim, que o maior concerto de sua vida não acontecia diante de uma plateia, mas dentro do seu próprio coração. O som da nova vida. Meses se passaram desde aquele dia que mudara tudo. O piano, antes uma peça de decoração silenciosa, agora era o coração pulsante da casa. A mansão de Moema, que antes refletia solidão e luxo estéril, transformou-se em um lar cheio de vida, gargalhadas e música. Carlos havia mudado. O empresário rígido e distante deu lugar a um homem presente, com brilho nos olhos e um sorriso sincero no rosto. Passou a acordar cedo, não para revisar contratos, mas para tomar café com o filho. O computador, que antes era sua principal companhia, agora dividia espaço com brinquedos coloridos e partituras. Miguel também havia mudado. A criança silenciosa e introspectiva agora expressava sentimentos. Seus sons, antes indecifráveis, começaram a se transformar em palavras curtas, mas cheias de significado. Ele sorria mais, olhava nos olhos do pai, pedia abraços. E toda vez que Gláucia tocava o piano, ele se aproximava e dizia a palavra que se tornara símbolo daquela nova fase. Música. Era simples, mas representava tudo. Gláucia, por sua vez, vivia um renascimento. Depois de anos limpando casas e guardando seu talento em silêncio, ela finalmente voltara a tocar profissionalmente. O primeiro concerto aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, com casa lotada.
Jéssica, sentada na primeira fila ao lado de Carlos e Miguel, assistia com os olhos marejados. Quando as luzes se apagaram e Gláucia tocou o primeiro acorde de Chopin, o público ficou em absoluto silêncio. A emoção tomou conta da plateia. Aquele não era apenas um recital, era o retorno de uma mulher que havia perdido tudo e, mesmo assim, nunca deixou de acreditar. Carlos observava Gláucia no palco com admiração profunda. Percebia que o brilho dela não vinha apenas do talento, mas da coragem. A coragem de recomeçar, de amar, de perdoar o passado e seguir em frente. Ao final da apresentação, o teatro inteiro aplaudiu de pé. Gláucia se levantou, fez uma reverência e seus olhos encontraram os de Carlos e Miguel na plateia. O pequeno garoto balançava as mãos no ar, sorrindo, e disse alto o bastante para todos ouvirem: "Mamãe Gláucia!" Um murmúrio de ternura percorreu o teatro. Gláucia levou a mão ao peito, as lágrimas escorrendo pelo rosto, e sorriu. Naquele instante, não havia hierarquias, diferenças ou rótulos. Havia apenas pessoas unidas pela força do amor. Após o concerto, no camarim, Carlos entregou a ela um envelope. "O que é isso?" perguntou Gláucia, confusa. "Uma carta", respondeu ele. "Escrevi durante a sua apresentação." Ela abriu e começou a ler. As palavras, simples, eram profundas. "Gláucia, eu já assinei centenas de contratos, mas nenhum vale tanto quanto o compromisso que faço hoje. Prometo nunca mais deixar que o dinheiro fale mais alto que o amor. Obrigado por ter devolvido a vida à minha casa e ao meu coração. Carlos." Quando terminou de ler, Gláucia o abraçou sem dizer uma palavra. Às vezes, o silêncio é o som mais bonito que existe. Jéssica e Miguel entraram correndo no camarim, rindo e trocando olhares cúmplices. "Tocamos juntos, mãe", disse Jéssica animada. "Eu e o Miguel vamos ensaiar para tocar com você um dia." "Eu quero", respondeu o menino com um sorriso aberto que fez todos se emocionarem. Carlos observava aquela cena com o coração leve. Sentia que, finalmente, sua vida fazia sentido. A dor da perda, o vazio dos anos anteriores e a culpa pelo afastamento agora pareciam distantes. Tudo havia se transformado em aprendizado. No caminho de volta para casa, dentro do carro, Gláucia olhou pelo retrovisor e viu os dois meninos dormindo no banco de trás, exaustos e felizes. "Eles parecem irmãos", disse ela com um sorriso. "São", respondeu Carlos, olhando-a com ternura. "E você sabe, de certa forma, nós quatro somos uma família." Gláucia sorriu emocionada. "Uma família formada pela música." "E pelo amor", completou Carlos. Naquela noite, antes de dormir, ele passou pelo quarto de Miguel. O menino estava acordado, olhando para o teto. "Papai", chamou ele baixinho. "Diga, filho." "Música amanhã?" Carlos sorriu. "Todos os dias, meu filho. Todos os dias." Apagou a luz e ficou ali, observando o filho adormecer, sentindo uma paz que há anos não conhecia. Lá fora, o vento soprava suavemente e parecia que até a cidade respirava mais leve. O milionário que antes acreditava que tudo se comprava, descobriu que a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias, mas nas conexões que criamos. A música, que havia unido suas vidas, agora era o símbolo daquilo que realmente importa. A capacidade de sentir, de amar e de recomeçar. E enquanto o piano ecoava baixinho pela casa, Carlos entendeu de vez o que a vida tentava lhe ensinar há tanto tempo. Que o amor não precisa de aplausos. Ele só precisa ser vivido, todos os dias, em cada gesto simples, em cada sorriso sincero, em cada nota tocada com o coração. Se essa história te tocou, lembre-se, sempre há tempo de recomeçar, de pedir perdão, de ouvir quem o silêncio da rotina te fez esquecer. Porque às vezes o que você procura não está lá fora, está dentro da sua própria casa e dentro de você.